Abra o seu coração e receba a palavra viva. Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor Gilberto e eu quero te entregar a palavra viva. A história que eu quero contar para você hoje, ela é verídica. Eu já tinha ouvido há bastante tempo, mas eu a recuperei, eu a encontrei de novo num blog chamado Barrabás Livre, um blog muito interessante. E o nosso tema de hoje é o dia em que Jesus Cristo derrotou Thor. Isso mesmo, o dia em que Jesus Cristo derrotou Thor. A história nos conta que um missionário inglês chamado Manfred, que viveu de 680 a 754, mais tarde conhecido como São Bonifácio, o que faz o bem, ou o apóstolo da Alemanha, viajou com um pequeno grupo de pessoas para a região da Baixa Saxônia, ou Germânia, a fim de anunciar o nome de Jesus Cristo. Aproximadamente no ano 723 foi que isso aconteceu. Ele conhecia uma comunidade de pagãos perto de Geismar, que no meio do inverno realizavam um sacrifício humano, onde a vítima normalmente era uma criança, um bebê, e eles sacrificavam a Thor, o deus do trovão, na base de um carvalho, o qual consideravam sagrado e que era conhecido como o Carvalho do Trovão. Para aquele povo, o deus trovão protegia aquela árvore mística e aquele era o lugar de peregrinação onde as pessoas iam para ser abençoadas. Bonifácio quis destruir o Carvalho do Trovão não somente a fim de salvar a vítima a ser sacrificada, mas também para mostrar àqueles pagãos que ele não seria derrubado por um raio lançado por Thor. Bonifácio pegou um machado e, diante de uma multidão temerosa, começou a cortar o tronco da árvore. Os sacerdotes pagãos estavam certos de que seus deuses lançariam um raio do céu para fulminar aquele pastor cristão. Todavia, nada aconteceu. Vendo aquela idolatria, Bonifácio fez um desafio para eles. Disse que iria cortar a árvore e, se o Deus Trovão fosse um Deus vivo e verdadeiro, ele o impediria e o mataria. Então, cortou aquela árvore e nada aconteceu. Os sacerdotes fugiram da cidade desacreditados pelo povo, que foi então tocado por Deus e passou a dar ouvidos ao evangelho pregado por Bonifácio. Depois, usando o tronco daquela árvore, Bonifácio cortou as madeiras e usou para edificar o primeiro templo cristão entre os vikings da história. Em Isaías, no capítulo 59, nos versos 1 e 2, está escrito: Vejam, o braço do Senhor não está tão encolhido que não possa salvar, e o seu ouvido tão surdo que não possa ouvir. Mas as suas maldades separam vocês de seu Deus. Os seus pecados escondem de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. Queridos, é muito interessante essa história. E é muito interessante notarmos que, de fato, o Deus vivo e verdadeiro cuida de nós. Isaías está repreendendo um povo que andava afastado de Deus. E este povo precisava ouvir que os pecados deles é que estavam fechando seus olhos para ver o Deus verdadeiro. Mas Deus continuava e continua agindo, com braço estendido, mão poderosa e muito forte. Queridos, assim aconteceu quando Bonifácio derrubou o tronco, a árvore de Thor, a árvore do trovão, o carvalho do trovão. Ficou provado que Thor não era Deus, era só um ídolo. A Bíblia diz isso, que os ídolos são assim. Tem boca, mas não falam, tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem, tem mãos, mas não apalpam, são inertes. Está lá no Salmo de número 115. Mas o Deus das Escrituras é o Deus vivo. Jesus é o Deus vivo. E por isso, ele transformou uma aldeia viking. Por isso, ele transformou tribos inteiras de vikings.
por isso ele continua a transformar pessoas ainda hoje. Aqueles que bebiam não bebem mais, aqueles que furtavam não furtam mais, e pessoas são mudadas e transformadas cada dia pelo poder de Jesus Cristo, e só pelo poder dele, o único Deus verdadeiro e poderoso. Sim, queridos, um dia na história, Jesus Cristo derrotou Thor, definitivamente, porque Thor é só um ídolo. Jesus Cristo é o verdadeiro Deus. Que nunca nos esqueçamos de que Jesus é o Deus vivo e que também nunca nos esqueçamos de que Ele cuida de nós. Se não o vemos, é porque nossos olhos estão fechados por causa dos pecados e das nossas atitudes de incredulidade, mas Ele é o Deus vivo e verdadeiro. Os ídolos são nada, são como bolha de sabão, são cascas ocas e vazias. O Deus vivo, ele não pode ser apalpado, manipulado, posto em um pedestal qualquer, porque ele é o Deus vivo. E é por isso que a Bíblia diz que a gente nem deve fazer representações dele, nem do Pai, nem do Filho, nem do Espírito Santo, porque qualquer representação que fizéssemos deles, da Trindade Santa, do Deus vivo, seria algo humilhante, pequeno, muito minúsculo. Que aprendamos a entender que o Senhor Deus existe, é vivo, verdadeiro e sim, superior a todos os ídolos que a mente humana e que as culturas humanas possam conceber. Jesus é o Deus vivo. Um dia ele venceu Thor e transformou um povo. Que ele vença também os ídolos que se acumulam sobre nossas vidas se a gente não tomar cuidado. Que ele também vença os ídolos da nossa sociedade e que por fim, por que não, né? Possamos ver o Brasil rendido a Jesus e só e unicamente a Jesus. Vamos orar? É tempo de falar com o Senhor do Universo. Pai querido, obrigado por essa história que nos lembra que o Senhor é o Deus trino e verdadeiro que nos transformou. Obrigado por nos lembrar de que Jesus Cristo é maior que Thor, maior que Odin, maior que Vênus, maior que Eros, maior que qualquer Deus que a mente humana possa conceber, que são, na verdade, ídolos. Muito obrigado pela lembrança de que o Senhor é o Deus vivo e o seu braço não está encolhido. Nós louvamos o teu nome porque temos o privilégio de ouvir do Senhor, de viver com o Senhor e de nos relacionarmos com o Senhor, coisa que os ídolos das outras culturas não permitem. E quando permitem, é de um modo destrutivo para nós. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor é Deus, que venceu todo o mal, que venceu e vence e é maior que os ídolos, que venceu o diabo, o nosso maior inimigo, aquele que estimula que nossos corações produzam mesmo ídolos. Senhor Deus, muito obrigado por nos lembrarmos de que Jesus é o Salvador, o Deus vivo e abençoador, o único sumo sacerdote, o único caminho. Obrigado por nos lembrar que só Jesus pode nos dar a vida e a vida em abundância. Obrigado por nos lembrar que só Ele pode nos dar a água da vida, só Ele é nosso mediador. Muito obrigado. Eu louvo e bendigo o teu nome. Eu oro em teu nome, Jesus, o vencedor que venceu na cruz. Eu oro em teu nome, Jesus. Amém. Amém. E que a palavra viva transborde em seu coração. Que a palavra viva transborde em nossos corações. Abra o seu coração e receba a palavra viva.